Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Ponto Cego, na sua edição 8ª. Um projeto que foi viabilizado graças a uma grande parceria celebrada entre a TV Assembleia, através do jornalista Arnaldo Santos, e o deputado estadual Evandro Leitão, e o Instituto de Cegos, através da presidente Dona Lisélia Almeida. Eu sou Paulo Roberto Cândido, tenho baixa visão, tenho 1,79 m, 79 quilos, olhos e cabelos castanhos, pele parda, estou usando uma blusa amarela e uma jaqueta verde, calça jeans e de óculos escuros. E como sempre, aqui ao meu lado esquerdo está o nosso amigo Rafael e ao meu lado direito o Samuel. Estamos aqui diretamente do Memorial Deputado Pontes Neto, na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ponto Cego. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Ponto Cego, né? O meu nome é Rafael Moreira, tenho 1,76 m de altura, tenho 93 quilos, moreno, cabelos pretos, estou com óculos escuros, calça preta, blusa azul, sapato preto e estamos aqui, como o professor Paulo falou, vamos fazer essa viagem no tempo, diretamente aqui do Memorial, aqui na Assembleia. E o Rafael também é uma pessoa com deficiência visual, no caso uma deficiência visual total, não é isso, Rafael? E ao meu lado direito, Samuel Chaves, parceiro também desse belo projeto. É com você, Samuel. E aí, Paulo? E aí, pessoal, no 8º episódio do Ponto Cego, estamos aqui nesse lugar maravilhoso onde vamos passear, né? Como o Rafael falou, vamos passear no tempo e contar um pouco para vocês nesse episódio específico sobre a história do nosso estado. E espero vocês até o final dessa próxima reportagem que vai ser colocada daqui a pouco, para vocês conhecerem juntamente com o Carlos Pontes um pouco da história do nosso estado. Né, Paulo? Verdade. Porque o Ponto Cego tem essa responsabilidade social, cidadã. Além de trabalhar com a questão da inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência, nós queremos colocar a importância que é todos os cearenses, brasileiros e as pessoas que vão nos assistir na internet, e devemos conhecer o parlamento, devemos fazer parte da história das nossas assembleias legislativas, porque desta maneira será muito mais fácil a efetivação das políticas públicas nesse diálogo entre sociedade civil, instituições e parlamentares. Então vamos acompanhar essa visita maravilhosa com a nossa equipe e com o historiador Carlos Pontes, aqui diretamente do Memorial Deputado Pontes Neto. Estamos iniciando a nossa visitação ao Memorial Deputado Pontes Neto. Estamos aqui acompanhados pelo historiador Carlos Pontes, que vai conduzir toda essa visitação da equipe do Ponto Cego. Ok, Paulo, obrigado aí. Gostaria de começar aqui, passando aqui para o Samuel, o nosso roteiro em braille, onde vocês vão acompanhar todo o percurso do memorial, acompanhando todo o nosso acervo que está aqui exposto. E como o Rafael havia perguntado a questão da ambientação, Rafael, estamos agora no salão um pouco mais amplo, é um dos mais amplos do percurso. Nosso memorial é todo em carpete, não existe degraus, exatamente para facilitar a acessibilidade dos cadeirantes. E ao lado, todo o percurso, do seu lado esquerdo, para quem vai, do lado esquerdo é todo de vidro, que é o que dá acesso à parte exterior. Na parte central e ao lado direito, existem divisórias de madeira e de vidro que estão expondo livros, documentos e o nosso rico acervo de todo o memorial. E como eu falei, Samuel, estou vendo que você já está curioso aí. Já estou doendo aqui, nosso né? guia. Eu primeiramente parabenizar, porque ter um roteiro em braille já facilita que a pessoa cega tenha acesso, né, a tudo que tem aqui de acervo. Estava vendo aqui, Carlos, que aqui tem a réplica da primeira Constituinte. Isso, temos a réplica da nossa primeira Constituinte, que foi outorgada em 25 de março de 1824, e pouca gente sabe, Samuel, o valor, a importância de termos essa réplica aqui no nosso memorial. Ela foi elaborada por um cearense. Quem foi? José Martiniano de Alencar, filho de Dona Bárbara de Alencar, nossa primeira mulher heroína, né? A primeira mulher presa política da história do país. Pessoal, muito interessante. Ponto. E pai do romancista José de Alencar. Então, a família Alencar tem um peso político muito forte na história do Ceará, e o Ceará ou esteve sempre à frente dos principais fatos que mudaram a história do país, ou participar ativamente dos movimentos que
fizeram essa transformação. Rafael, você havia me perguntado sobre a questão dos fatos históricos que aconteceram no Ceará. Eu havia lhe dito que, do mesmo jeito que tivemos a nossa primeira Constituição, foi elaborada por um cearense, a questão da abolição, o Ceará também teve um papel fundamental na história da abolição do nosso país. Fomos o primeiro estado a abolir os escravos, no dia 25 de março de 1884, na antiga Vila de Acarape, hoje Cidade de Redenção. E temos aqui, Rafael, um pouquinho para frente, vou lhe entregar aqui o telefone do tempo, onde o deputado Justiniano de Serpa faz um pronunciamento em prol da abolição. Mas, senhores, eu seria indigno desta cadeira se no momento em que se faz uma nova justiça... E aí, Rafael, o que foi que você achou da experiência? De ouvir um parlamentar falando pela causa abolicionista? Orgulho de ser cearense, né? Ser o primeiro estado a abolir a escravidão. Professor Paulo, aqui nós estamos, aqui na galeria, aqui na Era Vargas. Para quem não sabe, Getúlio teve 2 momentos na sua vida pública. Primeiro, ele foi aquele tirano que perseguiu, que caçou, que mandou extraditar seus concorrentes políticos. E na segunda vez que ele foi eleito, ficou conhecido como pai dos pobres. Agora, pouca gente sabe, Samuel, mas Getúlio Vargas foi o primeiro marqueteiro da história política do país. Você sabia disso, Samuel? Não sabia. Sabia disso, Rafael? Não sabia. Quem começou a propaganda, essas propagandas políticas, foi Getúlio Vargas com a criação da Voz do Brasil, onde todo dia, às 19 horas da noite, era 1 hora, mostrando, relatando os fatos, os feitos do governo federal. Então, a propaganda política começou com Getúlio na Era Vargas. E ainda sobre Vargas, Samuel, nós temos aqui que eu considero uma das principais constituições do nosso país, que foi a de 1934, onde ela dava direito às mulheres ao voto, à licença maternidade e a questão, talvez uma das mais importantes, que foi a questão dos direitos trabalhistas. A criação da nossa CLT, que isso independe, seja homem, seja mulher, mas foi uma vitória da sociedade, foi uma conquista que até hoje a gente usufrui desse benefício. Então, eu considero que a Constituinte de 1934 tenha sido uma das mais importantes para o Brasil. No penúltimo roteiro do memorial, estamos na galeria dos Constituintes de 47. À direita, à esquerda, no caso de vocês, pode encostar, pode passar a mão. Aqui há um quadrado, né, que tem a foto do deputado, o nome dele, o partido, aí quando você gira, uma pequena biografia, aí quando você gira de novo, pronto. Aqui temos um pertence de uso particular do parlamentar que foi cedido pela família. Então, nossos visitantes têm acesso a saber quem foi o político, tem a foto dele, o partido, saber um pouco da história dele. Como diz, é uma pequena biografia mesmo, uma cor bem reduzida e um objeto de uso pessoal. E nós temos aqui na nossa penúltima curva, para finalizar a exposição, uma pequena homenagem ao deputado Pontes Neto, porque a Assembleia, o memorial é da Assembleia Legislativa, só que foi feita uma justa homenagem ao ex-presidente que foi cassado, teve seus direitos políticos cassados, retirados, e a homenagem, por unanimidade na votação, de quem seria o patrono, quem daria o nome ao memorial, e o escolhido foi o deputado Pontes Neto.
E temos aqui uma pequena biografia dele. Filho de Massapê, morreu em Quixeramobim, médico, foi professor de matemática, de física, de química, e foi um dos primeiros médicos a fomentar a educação médica no interior do estado, junto com o doutor Valdemar de Alcântara, que era diretor da Faculdade de Medicina à época, levar para Quixeramobim, eu acho que foi o primeiro contato dele com Quixeramobim, foi exatamente a escola médica, para treinar os recém-formados e os doutorandos, para ter esse acesso, esse convívio direto com a população, principalmente a população mais carente, né, Samuel? Porque a gente sabe que na capital tudo é mais fácil, no interior nem tanto. Isso. Inclusive, Carlos, o doutor Valdemar de Alcântara foi presidente também do Instituto Cegos, né? Isso é muito importante. Médico, pai do ex-governador Lúcio Alcântara, que também é médico. Que é nosso conselheiro também na instituição. E aqui, professor Paulo, como o senhor estava falando, a questão da galeria das nossas ex-deputadas. Zélia Mota foi eleita em 75, o mandato foi de 75 a 78, pela Arena. Nós temos aqui a relação das demais deputadas. Deixa eu perguntar ao Rafael, qual seria a importância, Rafael, de um dia nós encontrarmos aqui na galeria de ex-parlamentares pessoas com deficiência? Seria ótimo, né? Que nós temos na nossa, como posso dizer, na nossa comunidade, pessoas com a mesma eficiência de uma pessoa aparentemente, entre aspas, normal, né? Rafael, você vai me perdoar o lapso de memória, mas nós já tivemos aqui na Assembleia um deputado eleito pelo PCdoB que era cego. Que é cego. Deurami. Deurami Amorim. Pronto. Que inclusive também foi reabilitado na Sociedade de Assistência Social. E ele vinha constantemente aqui, gostava de trazer as pessoas aqui ao memorial. Deputado bastante atuante, diga-se de passagem. Pena que não foi reeleito, mas cumpriu a sua função social muito bem feita aqui no Parlamento Cearense. Paulo, qual a sua visão, o que você achou do percurso e de tudo que a gente falou aqui do memorial? E eu faço um convite para que outras pessoas, mesmo sendo portadoras, você mesmo tendo suas limitações físicas, que venham conhecer a nossa história. Com toda certeza. E como você falou em visão, aqui você tem acesso à visão física, a pessoa que enxerga tudo que está exposto, a visão através da tecnologia, através do Braille e através também do programa Ponto Cego. Nós agradecemos, viu, Carlos, a sua colaboração nessa nossa visita e gostaríamos de chamar alguém que pudesse mostrar e fazer a entrega, né, do tablet. Vitor, e tem aqui para o Samuel o tablet para que ele possa também acompanhar e mostrar a sua experiência para os nossos telespectadores. Rapaz, e aí, Samuel? Muito interessante. Tem um leitor de tela, né? Que a gente já usa no nosso celular e no nosso computador. Aqui também possui, né, acessibilidade. Então, a pessoa cega aqui, ó, pode acompanhar todo esse mesmo percurso, esse resumo, através do leitor de tela. Muito bom, viu? Saber que a tecnologia, não só o Braille, mas também a tecnologia, né, digital também faz parte aqui do acervo, né? E, Rafael, para finalizar, também gostaria, já que vocês fizeram tanta pergunta, gostaria eu agora de fazer a pergunta. O que você achou do memorial e o que você poderia dizer a respeito dos nossos equipamentos? Sinceramente, é uma visita realmente no tempo, né? Uma viagem no tempo, como eu falei. E totalmente acessível e para todos, né? Que desde a parte arquitetônica, né? Que é da acessibilidade, desde do suporte que vocês nos dão através da tecnologia e através do Braille, né? Do uso do Braille. Então, foi magnífico. Professor Paulo, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Memorial Pontes Neto e reforçar o convite para que vocês continuem trazendo seus alunos e que eles possam ter acesso a todo esse teor histórico que nós temos a oferecer. É o convite que nós fazemos também a todos vocês, telespectadores do Ponto Cego, que venham também conhecer esse belíssimo memorial. Obrigado, historiador Carlos Pontes. Olá, agradecemos que você permanece aí conosco no programa Ponto Cego. Essa visita que fizemos hoje
ela estará disponibilizada para todos vocês, depois de passar todo o processo do ano eleitoral, para que as escolas, os cidadãos e cidadãs venham também fazer, assim como nós fizemos no Ponto Cego, conhecer a história do parlamento cearense. Eu fiquei encantado, Samuel. Isso mesmo, viu, Paulo? E antes de dar a minha opinião aqui, queria fazer também a minha audiodescrição, né? Esqueci no primeiro bloco. Ó, pessoal, eu sou uma pessoa de pele clara, tenho uns cabelos curtos negros, estou usando um óculos escuro, estou vestindo um paletó preto, camisa preta social por dentro, estou também de calça preta, tá bom? Paulo, muito interessante. O acervo que tem aqui nesse memorial, mais de 360 metros quadrados de pura história. Então, convido a você, né, que assistiu aí as explicações de Carlos Pontes, que ouviu todos esses relatos, a também visitar, como o Paulo falou aqui, né, a esse local tão maravilhoso, né, Paulo? Isso. Rafael, você que está agora tendo acesso à escrita e leitura em braille, deve ter considerado bastante interessante. Tem um roteiro dessa visitação em braille também, acessível, né, para os visitantes com deficiência visual. Fala um pouquinho sobre este assunto. É isso mesmo, Paulo. Como eu falei no começo, né, fizemos uma viagem no tempo e totalmente acessível, né, acessível para todos, né, principalmente nós que somos deficientes visuais. Contamos com material em braille, né, uma apostila e um suporte de tablets, né, com suporte de voz, né, e isso realmente traz essa interação com a gente. É um lugar acessível. Eu convido a todos vocês a virem a visitar e fazer essa viagem no tempo, desde a primeira Constituição de 1824 até os dias de hoje, né? Então, convido a você a vir aqui e fazer essa visitação. Não esquecendo que também existe mediação para visitantes com deficiência auditiva. E vamos observar, neste momento desse encontro do Ponto Cego com o Memorial Deputado Pontes Neto, quais serão as melhores informações para que mais adiante outras escolas, outras pessoas tenham interesse, assim como nós tivemos de conhecer a história do parlamento cearense e, a partir daí, conhecer como é que está constituída a nossa história, não só no Estado, mas no Brasil, nas nossas federações. Então, o Ponto Cego também tem essa grande missão de mostrar que o parlamento é a casa do povo, assim como é a Assembleia Legislativa do Ceará. E a TV Assembleia é a casa do Ponto Cego. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco. Programa Ponto Cego, voltando depois desse breve intervalo. Teremos agora o assunto fonoaudiologia, que o nosso querido Rafael conversou com a nossa fonoaudióloga do Instituto de Cegos, doutora Marcília Medeiros, para descobrir se há diferença entre voz e fala, para compreender como é que as crianças com deficiência visual que fazem parte do Instituto de Cegos utilizam essa ciência através desse trabalho profissional de excelência. Fala um pouco mais sobre essa experiência com essa entrevista com a doutora Marcília Medeiros, Rafael. Bom, eu tive esse bate-papo com a Marcília Medeiros, a fonoaudióloga do Instituto Dr. Hélio Góes. Lá ela faz um trabalho todo mundo pensa que fonoaudiologia só trabalha com a voz, né? Mas vai muito além disso. E vocês vão ver nas imagens agora no VT. Olá, estamos na Sociedade de Assistência aos Cegos. Estamos aqui na biblioteca, mais precisamente. Nesse cenário, tem algumas estantes com livros. Meu nome é Rafael Moreira, sou moreno, tenho 1,75 de altura. Estou com a camisa azul, uma calça preta e óculos escuros. Hoje estamos com a convidada, a fonoaudióloga Marcília Medeiros, que ela é a profissional aqui da casa. Seja bem-vinda, Marcília. Muito obrigada, Rafael. Olá, meu nome é Marcília Medeiros, sou fonoaudióloga da casa. Primeiramente, vou fazer minha autodescrição. Eu sou baixa, cabelo liso, um pouco abaixo do ombro, loiros. Estou sentada aqui na biblioteca com a blusa branca, com o emblema verde do lado esquerdo da instituição e uma calça preta. Certo.
Doutora Marcília, gostaria de saber um pouco sobre a sua trajetória. Como você chegou aqui na Sociedade de Assistência aos Cegos? Bem, eu já estou aqui há 25 anos. Primeiramente, quando eu entrei aqui, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco receosa, porque a gente não tem experiência, Rafael, com deficiente visual na faculdade. Então, quando eu entrei aqui, eu procurei estudar, me aprimorar, conhecer um pouco das patologias oftalmológicas para poder tratar melhor o meu paciente. Aqui, a minha clientela é mais crianças e adolescentes. Pegamos criança na faixa de 0 até mais ou menos 16, 18 anos. E eu trabalho muito fala e linguagem. Porque se você não sabe, Rafael, existe uma diferença de voz, fala e linguagem. E qual é essa diferença? A senhora pode explicar para a gente aqui? Posso. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. A voz é o som produzido pela vibração das pregas vocais. Por exemplo, o choro, né? O riso, um grito. E isso é voz. Fala é a palavra articulada. Por exemplo, em vez da criança falar pedra, ela fala pedla ou peda, né? E a linguagem é a comunicação entre os seres. A linguagem ela é muito mais ampla e vale ressaltar que existe tanto a linguagem verbal como a linguagem escrita. Por exemplo, o próprio Braille pode ser considerado a linguagem escrita, porque é a leitura do deficiente visual. Uhum. E qual a importância desse trabalho para um deficiente visual? Bem, muita gente fica assim me questionando, inclusive até colegas de profissão. Como é que você vai trabalhar uma letra que a gente chama de fonema, né? Como é que você vai instalar um fonema numa criança? Porque na faculdade a gente aprendeu que a gente instala de frente para o espelho. Então, como é que você vai trabalhar um fonema com a criança que não enxerga? Certo? Não é difícil. O que é que a gente pode fazer? A gente sabe que a criança cega, ela não tem a visão, mas ela tem os outros sentidos, que a gente chama de sentidos remanescentes, que é a audição, o tato. Então, a gente trabalha em cima disso. Né? Eu trabalho muito com tato. É a questão dos recursos. Os recursos são mais difíceis para trabalhar deficiente visual. Existem alguns recursos que eu trabalho com crianças que enxergam e com deficiente visual. Mas, na verdade, eu adapto muito. Meus recursos são concretos, de alto relevo, certo? Para a criança, principalmente para a criança, para ela não sentir essa dificuldade. Então, a gente procura sempre trabalhar o concreto com a criança. Vale ressaltar, Rafael, que aqui nós temos crianças cegas, baixa visão e algumas que enxergam. Mas o nosso foco mesmo é a deficiência visual. Certo. E quais são esses recursos? A senhora falou um pouco do espelho, né? E nós que somos deficientes visuais, nós não temos essa imagem, né? E quais são os recursos que a senhora trabalha? Basicamente, Rafael, são os recursos que o fonoaudiólogo trabalha, certo? A gente trabalha com abaixador de língua, espátula, recursos com sopros. Para trabalhar a linguagem, a gente trabalha fantoche, boneco. Quando eu vou fazer a avaliação de uma criança, da fala, que a gente usa o exame fonético, que geralmente são figuras, como o deficiente visual não enxerga, eu uso minha caixa de miniaturas, que são objetos que fazem parte do cotidiano da criança. Ela vai falando, vai nomeando os objetos e eu vou anotando a maneira que a criança fala para saber como está a linguagem, como está a fala dessa criança. Então, é basicamente isso. É um pouco difícil com relação ao recurso? Sim. Muitas vezes eu tenho que adaptar, mas dá certo. Uhum. E falando um pouco mais, a senhora falou que trabalha muito com criança. Sim. É importante que os pais detectem, tenham assim, algum tipo de prevenção da parte de fonoaudiologia, que os pais levem o filho a um fonoaudiólogo para detectar ter um tipo de diagnóstico. Sim, é o seguinte, Rafael,
A gente trabalha, fonoaudiólogo, a gente trabalha também, além de tratar, a gente trabalha prevenção e orientação. Muitas vezes a mãe chega aqui com a criança deficiente visual com 2 anos que não fala absolutamente nada. Então, eu vou avaliar essa criança, muitas vezes eu faço orientação familiar e quanto mais cedo, mais precoce essa criança tem um tratamento fonoaudiológico, melhor. Melhor até para a questão da aprendizagem escolar também. A gente trabalha também junto com a escola. A gente atende as crianças, bebês menores, que a gente prepara para ingressar na escola, e atende os alunos da escola, da educação infantil, do primeiro ano, do segundo ano, do apoio. Enfim, a minha clientela é essa, são crianças e adolescentes. Pelo pouco aqui que a gente bateu esse papo, eu estou conseguindo assim visualizar que a sua profissão ela é muito mais abrangente do que eu imaginava, né? Porque a primeira coisa que vem quando fala fonoaudiólogo é a voz, mas eu estou vendo aqui que leva vários outros estímulos, né? E assim, Rafael, a atuação do fonoaudiólogo ela é muito abrangente, porque o fonoaudiólogo ele pode trabalhar em clínicas, consultórios, escola, rádio, teatro, televisão e agora a gente também tem a fonoaudiologia forense, que é uma novidade. Então, para você ver, é muito amplo a fonoaudiologia. E é isso. É um prazer estar aqui contando um pouco da minha trajetória. Já são 25 anos, né, dessa trajetória. Gosto do que faço e estou muito feliz em poder repassar o meu trabalho para os telespectadores. Certo. E nesses 25 anos de sua trajetória aqui na casa, o que a senhora tem levado de bagagem mais importante? A bagagem, assim, porque eu entrei no mundo do deficiente visual, eu aprendi muito e continuo aprendendo com eles. Cada dia que passa, a gente aprende com eles, né? E isso é muito gratificante. Então, Marcília Medeiros, muito obrigado por participar do programa Ponto Cego. Ai, que nada, é um prazer. Foi um prazer nosso receber você aqui para esse bate-papo. Espero que a senhora possa ajudar muitas e muitas mais pessoas, certo? A senhora sempre será bem-vinda aqui no nosso programa. E é isso. É com você, Paulo. Realmente, Rafael, mais um assunto de relevância, né, importante para a nossa sociedade, todos os nossos ouvintes e telespectadores. O Samuel, inclusive, acho que tem algo a relatar sobre essa questão do trabalho eficiente de um profissional de fonoaudiologia. Esse trabalho que o fonoaudiólogo faz com a sociedade, né, que tem algum tipo de problema na dicção, né, é super importante. Eu fui paciente, né, de um profissional dessa área por muitos e muitos anos. Quando eu era pequeno, eu tive um problema muito sério na minha dicção, né? Tinha problema em algumas letras eu não falava muito bem, até hoje eu ainda tenho algumas dificuldades, mas o processo com um profissional foi fundamental para que hoje eu tivesse uma forma de comunicar bem melhor do que no passado. Então, assim, falo agora para as mães e pais aí que estão acompanhando o Ponto Cego, se seu filho tem algum problema de dicção, está numa idade que outras crianças já apresentam assim, um desenvolvimento na fala maior, então procure um profissional, vá atrás desse profissional, né, apresente, né, a sua história, a história do seu filho, para que assim ele possa acompanhar e, através desse tratamento, né, possa desenvolver a área da fala do seu filho. Tá bom? É uma dica porque eu passei por isso, vi a evolução na minha vida, né, e hoje eu estou aqui como um comunicador do Ponto Cego devido a ter essa experiência com esse profissional, Paulo. Verdade. E existem situações clínicas que são bem mais complexas. Não é o caso de uma pessoa que tem surdo-cegueira. Além da deficiência visual, a pessoa pode ter alguma deficiência auditiva. E é muito importante buscar o profissional correto para escolher as melhores informações a respeito de melhorar essa acessibilidade dessa pessoa que tem essas limitações. O Rafael, por exemplo, gostaria de relatar aqui no programa Ponto Cego alguma dificuldade a mais que ele está enfrentando, além da deficiência visual, não é isso, Rafael? É isso, Paulo. Recentemente, eu passei por um especialista, né, pelo otorrino, e eu fui encaminhado até a parte de fonoaudiologia,
lá onde eu passei por um exame específico e foi detectado que realmente eu tive uma leve perda de audição, né? E foi já direcionado a usar o aparelho auditivo daqui para frente. E eu falo isso da importância, né? A gente procurar esses dois profissionais, né? Que cuida da voz, que cuida da audição, né? Você sabe o quanto é difícil ter a perca da visão, né? E, além do mais, agora com um pouco mais leve a audição, né, Paulo? E isso vai dificultar um pouco a minha vida, mas graças a Deus contamos com tecnologias avançadas, né, para que a minha vida possa prosseguir e caminhar normalmente. E nós três, além da Alessandra, que também faz parte do projeto Ponto Cego, somos pessoas com deficiência visual que chegamos ao Instituto Cegos e já encontramos lá, né, eu posso até afirmar que há mais de 20 anos a Sociedade de Assistência aos Cegos, popularmente conhecida como Instituto Cegos, já tem um setor onde temos a psicologia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a orientação em mobilidade. E a doutora Marcília, além de atender a criança, como ela falou na matéria, ela também percebe se o aluno, através dos testes que ela faz na sua sala, se a criança possa ter também alguma deficiência auditiva, e ela orienta aos familiares que procurem um profissional para fazer uma audiometria. A Sociedade de Assistência aos Cegos, o Instituto Cegos, inclusive este ano, estará completando em setembro 80 anos. E é uma instituição que o Ceará também deve se orgulhar muito de ter, desde o início da sua história, que sempre se preocupou, quando nem havia ainda discussão sobre inclusão e acessibilidade, a colocar todas as ferramentas, as tecnologias, para que a pessoa cega ela pudesse trilhar o caminho do progresso e da plena cidadania. E nós somos frutos desse trabalho. Estamos aqui apresentando o programa Ponto Cego, graças também à TV Assembleia, à Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, aos nossos assistentes, a equipe de câmeras, os editores, enfim, é um trabalho maravilhoso. Agradecemos também a Sueli, a jornalista também que está junto conosco em todo esse processo. Agora eu quero chamar para que vocês não esqueçam a importância que é saber se existe diferenciação na cor da bengala. Então vamos chamar aqui o Ponto Cego Serviços, onde a Grazi vai novamente explicar a diferença que existe entre as cores da bengala. Olá, tudo bem? Eu sou a Graziela, sou deficiente visual e aproveitando que a minha nova bengala chegou, eu achei super importante estar passando essa curiosidade sobre as bengalas, tá? Porque tem muitas pessoas da nossa sociedade que não sabem. Então, vale a pena a gente estar passando as informações para frente. Bom, desde 2019 foi regulamentado 3 cores das bengalas, tá? Cada cor identifica um grau de dificuldade nosso, tá? Então, vamos lá. A primeira cor é a cor branca, que identifica que aquela pessoa tem cegueira. Então, se vocês virem na rua alguém utilizando a bengala branca, essa pessoa tem cegueira total. Se vocês virem uma pessoa utilizando uma bengala da cor verde, como essa daqui, ó, significa que essa pessoa tem baixa visão subnormal. Ou seja, ela enxerga um pouquinho, mas ela ainda precisa do auxílio da bengala para se locomover. E a terceira cor é a bengala branca com vermelho, que identifica que aquela pessoa, ela, além de ter a deficiência visual, ela também tem deficiência auditiva. Então, essas 3 cores vieram aí para estar auxiliando, ajudando, na verdade, né? Vocês a identificarem o grau de deficiência que nós temos, né? Podendo assim nos ajudar e nos auxiliar em algumas situações. Eu sei que em algumas situações vocês às vezes não sabem como reagir, né? E até mesmo nós, né, vou falar por mim, eu, deficiente visual, já passei por algumas situações desnecessárias, né, que mexiam um pouquinho, né, comigo, com os meus sentimentos, mas devido à falta de informação das pessoas. Então eu achei super válido eu estar passando essa informação para você. E você tá compartilhando com seus amigos e sua família, para que todo mundo possa conhecer, né? E saber um pouquinho sobre as cores das bengalas e saber como agir em algumas situações, tá bom?
Acho que é super válido. Então fica aí, fica a dica e compartilhem por gentileza. Este é um programa Ponto Cego, como diz o nosso slogan. Quando essa luz acender, você vai nos conhecer de um jeito como você nunca viu. E por falar nisso, Samuel, o que é que você viu de importância em associar a política, o parlamento e a acessibilidade nesse programa que fizemos aqui diretamente do Memorial Deputado Pontes Neto? Ô Paulo, eu acho super interessante esse tema, acessibilidade, inclusão é sempre uma pauta, né, a ser colocada por nós, né, pessoas com deficiência, e também pela sociedade estar ouvindo esse tema ser abordado. E nós estamos aqui no Parlamento Cearense, né, nós estamos aqui na Casa do Povo e ver de perto, né, essas ações de tornar acessível esses locais para que pessoas com deficiência também tenham acesso a essas ricas informações, como vocês viram no programa de hoje, eu acho super válida essa atitude da Assembleia Legislativa em proporcionar aqui todos os espaços, né? Esse memorial, nós vimos aí com Carlos Pontes, né? Através de todos esses equipamentos, o braille, tem um tablet, tem um intérprete para o surdo, tem um espaço, né, onde a cadeira de rodas pode se locomover com toda facilidade. Então, eu só faço a parabenizar, né, a Assembleia por estar observando que existe esse público no estado do Ceará que necessita de um espaço acessível e também vejo, né, que nós estamos cada dia mais, é um passo de cada vez. Tem muita coisa para fazer, mas nós vimos que existe já uma preocupação dos parlamentares sobre esse assunto, Paulo. Verdade. E nós agradecemos também uma grande parceria que o Instituto Cegos tem com o Tribunal Regional Eleitoral, que há muito tempo já se preocupa com a acessibilidade também no momento da votação. Por falar em votação, Rafael, queria que eu ouvisse de você uma mensagem para a juventude, para as pessoas que estão nos assistindo, para aquele cidadão que tem alguma deficiência, que às vezes tem mais dificuldade de se interessar pelo papel que é do momento de votar, de transformação social, de efetivação de políticas públicas. Deixe uma mensagem sobre a importância que é você estar sempre pronto para buscar os seus direitos e exercitar os seus deveres num processo seletivo. É isso mesmo, Paulo. Estamos já num período eleitoral, né? É um período muito importante para a nossa democracia, exercer a nossa democracia. E você que está aí do outro lado, que é deficiente visual, assim como eu, deficiente físico, que tem algumas dificuldades de locomoção, eu sei das nossas dificuldades, das nossas limitações, e eu convido você a fazer parte, a exercer a sua democracia no dia 2 de outubro, né, na próxima eleição. Aproveite esse tempo, veja os planos do seu candidato, não deixe para a última hora, escolha os melhores projetos de acessibilidade, de inclusão e faça um voto certo. E contamos com o seu voto certo de divulgar, de acompanhar, de disseminar esse projeto maravilhoso que é o programa Ponto Cego. Quando esta luz acender, o que acontece, Samuel? E você vai nos ver de uma forma diferente. Como você nunca Viu? viu. Até o nosso próximo encontro.